Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver o que os olhos, nem ouvidos com ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento.
Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz muito fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Povo de Deus, o pano de fundo da nossa liturgia da palavra é a palavra, por incrível que pareça, né? É ela que vocês me ouvem, é ela que nós ouvimos, é ela que nós transformamos em semente ou mesmo em terreno, seja ele pedregoso, seja ele de espinho, seja ele bom canteiro. Mas a gente dá a palavra, por que eu estou trazendo a palavra? Porque logo no começo do Evangelho, nós vimos a palavra. Olha lá. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Você, eu, nós perguntamos, por que ele saiu de casa? Poderia ter ficado quietinho por ali, mas nós já sabemos que não é porque eu falei, mas é porque está no Evangelho, que o Cristo nunca ficou a sós. E se ele estava a sós, ele estava em comunhão com o Pai. Já tivemos oportunidade de meditar sobre isso. Aqui não foi diferente, está ali. Saiu, foi sentar-se às margens do mar. Nós podemos imaginar que ele estava cansado lá em casa e quis tomar um ar, linguagem nossa de brasileiros. Só que, eu já disse e repito que ele não estava sozinho, daqui a pouco ele olha e vê uma multidão. Não eram 2, 3, 4, 5 pessoas, não era uma multidão. O que ele fez, não para fugir, mas para ter a oportunidade de evangelizar, foi para a barca. E ali da barca ele falava ao povo que estava à margem, que estava na praia. Uma pedagogia própria dele, e eu digo de minha parte muito correta, onde e quando ele começou a ensinar, a evangelizar, a catequizar. Veja que eu usei a palavra. Ali haviam, eu vou dizer, 3 castas de conhecimento. Uma erudita, inteligente, várias capacidades. Outra no meio termo, nem lá e nem aqui. E a outra, uma casta, não no sentido pejorativo, de pessoas com cultura elementar. E o Cristo, na sua pedagogia, ele queria que todos entendessem a palavra. Queria que todos escutassem, queria que todos fossem evangelizados. O que ele fez? Começou a falar a linguagem do mais simples. Porque falando ao mais simples, o do meio e o de cima entendia. É a pedagogia dele. E qual foi a linguagem simples que ele quis usar? Do semeador ou da semeadura. E ele pega 3 terrenos. 3 terrenos. Um terreno
pedregoso, um terreno com espinhos e um terreno próprio, bonito, bom, preparado. E aqui a gente já entra com a proposta para nós, perguntando para mim, e vocês escutam, que terreno eu sou? Tem pedra no mesmo terreno? Tem espinho? Ou é um canteiro? Ou é um vaso que está aí, preparado, pronto para receber a semente? E essa é a pergunta que a gente tem que levar para a nossa semana. Escutar a palavra, que ela é de Deus, e levar para a nossa vida. Senão não teria tanto sentido, nenhum sentido escutar a palavra. E ela precisa de mexer conosco. E ela deve mexer conosco, a palavra. E perguntando, né, que já é a terceira vez que eu pergunto para mim, que tipo de terreno eu sou? E a semente que eu estou jogando aí, ela é para produzir flores e, como consequência, produzir frutos. Esta, portanto, é a proposta que está aqui para mim, para vocês, para todos nós. Palavra do reino e não compreendida. Então nós vamos sair daqui a pouco, lógico, né? Nós vamos levar conosco essa palavra, que é a palavra do Cristo. Terreno preparado, o meu coração. Terreno não preparado, o meu coração. Terreno difícil, pedregoso, cheio de espinho, o meu coração. Vou terminar com tudo isso, colocar um bom terreno para que a palavra pode encontrar. Nós vamos sair daqui para levar para o nosso escritório, para a nossa empresa, para a nossa estrada, para o nosso caminho, a palavra de Deus. Paremos então um pouquinho agora, vendo esse quadro, Cristo que se desloca e, se fosse para descansar, não descansou. Mas como é o anunciador do reino de Deus, ele não teve dúvida, anunciou ao erudito, ao médio e ao simples.